Olá pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, você já parou para pensar quanto dinheiro você precisaria ter para viver de renda? Esse é um sonho, um objetivo que todo mundo tem, poder viver apenas da renda dos seus investimentos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse cálculo de uma forma muitíssimo simples e também vou falar sobre 2 investimentos para você fazer e nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Então já aproveita para deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos e me segue também lá no Instagram, @fonte da fortuna. Então vamos lá pessoal, como fazer o cálculo para você saber o quanto você precisa ter de dinheiro investido para não trabalhar nunca mais. É claro que esse número varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de uma renda maior todos os meses para se manter, tem gente que precisa de uma renda menor. E esse cálculo, como eu falei, é muito simples. Você só precisa dividir o seu custo de vida anual pela rentabilidade estimada dos seus investimentos. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que você ou a sua família precisem de R$ 5.000 por mês para viver. Se a gente multiplicar os R$ 5.000 por mês pelos 12 meses do ano, a gente vai ter um valor de R$ 60.000. Você precisa de R$ 60.000 por ano para se manter. Então nós já temos o primeiro número da nossa conta. E a rentabilidade estimada dos investimentos? Que número será esse? Veja só, esse número também vai variar muito de acordo com os investimentos que você faz. Se você for uma pessoa mais conservadora, que vai fazer investimentos mais conservadores, que consequentemente vão trazer uma rentabilidade menor, esse número vai ser menor. Se você for um investidor um pouco mais arrojado, que vai ter uma parte do seu patrimônio em renda variável, que vai correr um risco um pouco maior, mas terá provavelmente um retorno também um pouco maior, esse número será maior, a rentabilidade da sua carteira de investimentos será maior. Mas para facilitar aqui as nossas contas, eu vou imaginar uma pessoa que invista todo o patrimônio dela em fundos imobiliários. Claro que você não deve fazer isso, você tem que diversificar, ter renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, mas aqui só para simplificar, vamos imaginar que a pessoa colocou todo o dinheiro dela em fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários você consegue uma rentabilidade anual com os dividendos, apenas com os dividendos, sem considerar a possível valorização das cotas, de no mínimo 8%. Você consegue mais do que isso, consegue 9, 10, com uma boa carteira você consegue tranquilamente 9, 10%. Mas vamos considerar aqui 8% para a gente ser mais conservador. Então você vai pegar os R$ 60.000, que é a renda anual que você precisa para viver, e dividir pelos 8%, o que vai dar um resultado de R$ 750.000. Esse é o valor que você precisaria ter investido com essa rentabilidade de 8% ao ano para ter uma renda anual de R$ 60.000. E o que eu te sugiro agora é que você pause esse vídeo e faça as contas do quanto você precisa para viver de renda. Vou inclusive te mostrar como fazer esse cálculo na calculadora do seu celular ou do Windows, porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com números, com calculadora e não sabem como fazer. Então, olha só, você vai pegar aqui os R$ 60.000, claro que você vai fazer o seu próprio cálculo, mas aqui vamos usar nosso exemplo da renda anual de R$ 60.000 e você vai então dividir por 8% e vai clicar aqui em igual e vai aparecer o resultado R$ 750.000. Agora, uma observação importante antes de a gente prosseguir. Na prática, como eu mencionei, você não pode fazer uma carteira só em fundos imobiliários. Você vai diversificar com renda fixa, com ações, com outros investimentos. E na prática, esse número aqui de 8%, ele provavelmente vai ser um pouco menor, até porque
porque a gente tem que considerar também a inflação. No caso dos fundos imobiliários, você tem essa renda mensal e o valor da cota do fundo imobiliário no longo prazo, normalmente ele tende a se valorizar acompanhando a inflação, até porque se tratam de imóveis e imóveis no longo prazo, via de regra, acompanham a inflação. Mas como a sua carteira na prática vai ser diversificada, vai ter um pouco de renda fixa, outros investimentos, a gente precisa descontar a inflação, precisa descontar os impostos, no caso daqueles investimentos que têm a incidência de imposto de renda. Então você pode trabalhar com um número de 5% para ficar mais realista, para ficar mais fidedigno. E você deve ter feito então o seu cálculo, já sabe mais ou menos quanto você precisa ter investido para viver de renda. É um número elevado, eu sei que não é fácil juntar todo esse dinheiro, é uma construção de longo prazo. Eu também comecei do zero lá 15 anos atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, e fui juntando o meu dinheiro aos poucos até alcançar a minha liberdade financeira. As dicas que eu te dou para você acelerar esse processo são as seguintes. Primeiro, procurar mais fontes de renda, ganhar mais dinheiro, porque ganhando mais você vai ter mais folga no seu orçamento para conseguir poupar mais dinheiro. E esse dinheiro que você poupa, você precisa investir ele cada vez melhor, estudar investimentos para montar uma carteira de investimentos diversificada e que te dê uma boa rentabilidade. Quanto mais alta a rentabilidade da sua carteira, mais rápido você vai chegar no seu número mágico, aquele número para você poder parar de trabalhar. E esse justamente é o tripé para alcançar a liberdade financeira. Primeiro, ganhar mais dinheiro. Segundo, poupar mais dinheiro. E terceiro, investir melhor o dinheiro que você poupa. Mas por que eu fiz essa simulação aqui usando os fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários são um dos melhores investimentos para te gerar essa renda passiva. Eles te pagam os dividendos todos os meses e são dividendos isentos de imposto de renda. É como se você tivesse um imóvel seu e colocasse esse imóvel para alugar. Todos os meses o inquilino vai te pagar o aluguel, mas quando você faz o aluguel de forma direta de um imóvel seu, você precisa pagar imposto de renda sobre esses valores que você recebe, a não ser que eles estejam dentro da faixa de isenção, mas senão você vai pagar o imposto de renda numa alíquota que chega a 27,5%. E nos fundos imobiliários não, você não paga nada sobre esses dividendos mensais. Inclusive é por isso que o retorno financeiro com fundos imobiliários, via de regra, é maior do que com um imóvel físico. E você tem também a vantagem da diversificação, porque você vai espalhar o seu dinheiro em vários fundos imobiliários. Cada um desses fundos imobiliários também normalmente é diversificado, ele tem vários imóveis e isso traz bastante segurança. E vou dar inclusive alguns exemplos aqui de fundos imobiliários para vocês. Não é recomendação de investimento, são alguns fundos imobiliários que eu gosto, que inclusive estão na minha carteira pessoal de investimentos, só para mostrar para vocês o quanto esses fundos gerariam de renda passiva mensal na prática. Então vamos imaginar que aquela sua carteira de 750 mil reais, que é o que você precisa para a sua aposentadoria, seja investida em 4 fundos imobiliários diferentes, sendo 2 deles de papel e 2 de tijolo. O primeiro exemplo, um fundo de papel que investe em dívidas do segmento imobiliário, é o KNSC11. E eu vou ver aqui quanto que ele pagou de dividendos no último mês. Vou pegar essa informação aqui do site Status Invest. Então veja como é simples, pessoal. Aqui em cima eu vou pesquisar KNSC11, vai aparecer aqui para mim. Veja só, o dividend yield anual dele é 10,68%, mas eu quero saber quanto que ele pagou de dividendos no último mês. E vamos achar aqui em último rendimento, que foi de 0,97%. Então, se eu multiplicar 187.500, o valor que eu investi nesse fundo imobiliário, eu peguei os 750 mil reais da carteira hipotética e vou dividir em 4 fundos imobiliários. Então, 187.500 em cada um. E multiplicar esse valor por esse 0,97%, a rentabilidade no último mês, eu
eu vou ter uma rentabilidade, um pagamento de dividendos mensal de R$ 1.818. O segundo fundo imobiliário de exemplo é o RBRR11. Consultei aqui no Status Invest também, ele pagou 0,9% no último mês. Fazendo as contas, eu vou ter R$ 1.687 de dividendos mensais. Outro exemplo agora de um fundo imobiliário de tijolo da categoria de logística, BTLG11, pagou 0,72% no último mês. Então, os 187.500 investido nele gerará R$ 1.425 por mês. E o quarto fundo imobiliário aqui do nosso exemplo é o XPML11, um fundo de tijolo da categoria de shoppings. Ele pagou 0,76% no último mês e, fazendo as contas, a gente vai ter R$ 1.425 em dividendos mensais. Se a gente somar esse resultado mensal dos 4 fundos, a gente vai chegar numa renda mensal de R$ 6.280, ou seja, maior do que aqueles R$ 5.000 estimados, porque eu peguei aqui alguns exemplos de fundos imobiliários que, na média, pagam mais do que 8% de dividendos. Lembra que eu falei que aquele valor de 8% era um valor conservador? Você vê aqui, eu peguei na prática alguns fundos imobiliários e conseguiria uma rentabilidade melhor com esses fundos. Mas eu falei para vocês que ia mencionar 2 investimentos para você poder viver de renda o resto da vida sem trabalhar. Os fundos imobiliários foram o primeiro, é o que eu mais gosto, inclusive porque pagam os dividendos de forma mensal, mas existe um outro investimento muito bacana também, que são as ações, que também pagam dividendos, mas normalmente não é de forma mensal. Paga a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, isso depende da ação. Cada ação tem uma sistemática própria. Algumas, inclusive, até pagam de forma mensal, mas são poucas. E o legal das ações é que, apesar de não pagar os dividendos de forma mensal, elas têm um potencial de valorização ao longo do tempo maior do que dos fundos imobiliários. Então você também ganha dinheiro com as ações com essa valorização. Por quê? Fundos imobiliários são imóveis. Imóveis não costumam ter uma valorização tão grande ao longo do tempo. Normalmente vai acompanhando a inflação. Tem períodos que valoriza mais, outros menos, mas no longo prazo acompanha a inflação. E ações, como são negócios, são empresas que geram lucro, que podem crescer muito ou não, é claro, a empresa também pode dar prejuízo, mas em se tratando de boas empresas, normalmente elas têm um bom crescimento, ela cresce, aumenta os seus lucros, aumenta a distribuição de dividendos também, e no longo prazo a valorização tende a ser maior que dos fundos imobiliários, apesar de os dividendos normalmente serem menores. Existem 5 setores com ações interessantes para você estudar e montar sua carteira. Os principais setores bons pagadores de dividendos são o setor de bancos, de energia elétrica, de seguros, de telecomunicações e de saneamento. Então, só para trazer um exemplo para vocês, as ações do Banco do Brasil, com um dividend yield de 8,46% ao ano. Foi isso que ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses. E olha só, ela teve uma valorização bem grande nos últimos 12 meses, quase 40%. Então é bacana você diversificar a sua carteira, ter fundos imobiliários e ter também ações boas pagadoras de dividendos, para você ter essa sua renda mensal garantida apenas com seus investimentos e poder em algum momento parar de trabalhar quando você alcançar aquele seu número mágico que eu te ensinei a calcular no começo do vídeo. Aliás, deixa um comentário aqui nesse vídeo, me conta qual que é o seu número mágico para você poder parar de trabalhar, para você alcançar a sua independência financeira. Deixa o seu comentário aqui, e para te ajudar nessa missão de alcançar a sua independência financeira, eu vou fazer agora no início de maio, a partir do dia 1º de maio, um evento totalmente gratuito aqui no YouTube com 5 aulas chamado Trilha do Investidor. E em cada uma dessas aulas eu vou te ensinar a investir bem o seu dinheiro seguindo um passo a passo
passo lógico, porque como eu falei aqui, você não vai colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários e em ações, você precisa também ter a sua reserva de emergência, ter investimentos de renda fixa, ter investimentos no exterior, e nesse evento gratuito eu vou te mostrar o que você precisa fazer passo a passo para investir bem o seu dinheiro e alcançar a sua liberdade financeira o mais rápido possível. Para participar, é só você clicar no link aqui da descrição e entrar na nossa comunidade gratuita no WhatsApp, porque eu vou te mandar os links das aulas lá na comunidade, e vamos ter também um desconto especial na primeira quinzena de maio, do dia 1 ao dia 15, que será esse período em que a trilha do investidor estará acontecendo. Você que quiser ser meu aluno do curso Liberdade Financeira vai ter um desconto muito especial para fazer a sua matrícula nessa primeira quinzena de maio. E eu vou te passar maiores informações durante a trilha do investidor e também na nossa comunidade no WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Desejo muito sucesso para você e um grande abraço.